Esse ano a Cardano completa 5 anos de existência. Depois de tudo o que aconteceu até aqui e da evolução do mercado com a chegada de novos concorrentes, como podemos avaliar o projeto para o médio e longo prazo? Para falar sobre isso, vou dividir o vídeo em 4 partes principais. Primeiro vamos falar sobre a situação do mercado, um overview sobre tecnologia e adoção de concorrentes, ou seja, em que ambiente a Cardano compete hoje. Depois vamos ver onde a Cardano se diferencia, mas eu não vou passar pano para nada. Nós vamos ver também o que deu errado nesses 5 anos e, por fim, quais as perspectivas para o futuro próximo. Possuo os tópicos? Então prepara o café, senta o dedo no like e o vídeo vai começar. Nessa imagem você está vendo as top 10 criptos em Total Value Locked, que é o volume financeiro total bloqueável na sua plataforma, considerando todos os projetos DeFi. Então, por exemplo, a Ethereum tem mais de 500 projetos DeFi feitos na sua plataforma, como Maker, Curve, Uniswap, entre outros, onde o total de volume financeiro bloqueado nesses projetos é de mais de 100 bilhões de dólares, no momento que estou gravando esse vídeo. Essas métricas servem para medir a adoção do projeto em termos de DeFi, e podemos ver como no último ano a dominância da Ethereum reduziu à medida que outros protocolos foram crescendo em adoção. Já em termos de NFTs, a Ethereum ainda domina muito forte em termos de volume negociado. Em termos gerais, o crescimento ou dominância dos projetos em relação à adoção diz bastante sobre o seu preço de mercado. A ordem é mais ou menos essa. Primeiro acontece uma especulação pura nas promessas sobre o que um dia será feito, aí o preço sobe bastante perto da data de lançamento das funcionalidades. Outro momento de alta é quando o projeto conquista métricas como essas que eu mostrei agora. Quanto mais à direita dessa linha do tempo, mais consistente e realista tende a ser a alta. A verdade é que praticamente todos os projetos ainda passam por todas essas etapas. Por exemplo, em termos de escalabilidade, as taxas na Ethereum continuam horríveis, e as expectativas são altas esse ano para o lançamento dos rollouts, assunto que pretendo cobrir em outro vídeo. O merge da Bitcoin Chain e o sharding, previsto para 2023. Os rollups, apesar de promissores, têm suas limitações. Dificilmente vão levar a Ethereum a fazer mais do que 1.000 a 2.000 transações por segundo. Então, tecnicamente, as coisas estarão resolvidas em 2022 e dificilmente estarão completamente resolvidas também em 2023. Para quem pensa que outras chains mais velozes já resolveram, não podemos esquecer do trilema: escalabilidade, segurança e descentralização. É fácil fazer um sistema escalável centralizado. Nesse caso, você pode usar uma Amazon da vida, não precisa de cripto. Também é difícil construir uma tecnologia nova com segurança. É apenas com esses 3 componentes juntos que teremos o estado da arte no mundo das criptomoedas, onde bilhões de pessoas possam interagir no peer-to-peer. De qualquer forma, é possível dizer que o mercado das plataformas de smart contracts hoje está valorizando bastante aplicações que funcionam com volume. Nesse aspecto, muitos projetos estão bem à frente da Cardano, e também há ainda bastante espaço para o lançamento e comprovação de tecnologias eficientes do Ethereum blockchain. E aqui vamos tentar entender a que pé anda a Cardano em tudo isso. A ordem que a Cardano segue no seu desenvolvimento hoje é primeiro segurança, depois descentralização, depois escala. Cardano não descentraliza sem garantir que está seguro e não escala sem garantir que está descentralizado. Por isso existem as fases Byron, Shelley, Goldman e embaixo Voltaire. Começa como os pilares teóricos e verificações formais, descentraliza, escala e depois fecha o ciclo, garantindo que os 3 pilares vão avançar sempre juntos, sem mais precisar dessa ordem sequencial. A fase Byron foi concluída com louvor. Foram mais de 100 papers publicados, dezenas deles a serviços de conferências e revistas criptográficas de prestígio. Também se tornou uma grande comunidade de entusiastas nesse período. A fase Shelley também está sendo concluída com louvor. Com cerca de 3.000 pools validadoras, Cardano é o projeto mais descentralizado a nível de consenso rodando hoje. A título de comparação, Luna tem 130 pools validadoras, Polygon tem 100, Binance Smart Chain tem 21. Em termos de concentração de moedas, Cardano também se destaca pela grande distribuição. Mas a pergunta que eu sempre recebo é: de que adianta ser descentralizado em tudo se o desenvolvimento é centralizado na IOG, que é a empresa principal que desenvolve a Cardano hoje? Bom, é para isso que existe a fase Voltaire, onde a comunidade e literalmente todos os detentores de ADAs poderão votar nas equipes que seguirão desenvolvendo a Cardano, formalizando contratos com prazos pré-determinados. Ou seja, depois da fase Voltaire, o poder de definição do futuro está todo nas mãos da comunidade. O Bitcoin, por exemplo, ficou muitos anos nas mãos de 2 ou 3 desenvolvedores. Isso é perfeitamente normal, as coisas precisam ter um ponto de partida. E quando um sistema passa a ser útil para muitas pessoas, é que a filosofia da descentralização precisa ganhar forma. Ok, mas e quanto às fases Goldman embaixo, sobre smart contract e escalabilidade? A Cardano decidiu seguir uma abordagem bastante arrojada nesse quesito.
Diferentemente da grande maioria das plataformas que seguiram os passos da Ethereum para a arquitetura de Account Model, a Cardano optou pelo modelo de saídas não gastas, o UTXO, da mesma forma que o Bitcoin. Não é o objetivo desse vídeo entrar em todos os detalhes técnicos sobre essas duas abordagens, mas basicamente sempre existiu um consenso de que o UTXO é mais indicado para transações simples, por ser mais seguro e de rápida verificação, enquanto que o Account Model é mais indicado para smart contracts, pela complexidade das operações e memória de armazenamento das informações. A Cardano, no entanto, não quis abrir mão da segurança do modelo UTXO, quebrando um paradigma para os smart contracts, lançando um conceito novo de Extended UTXO, em que o modelo tradicional UTXO, que é conceitualmente um modelo de verificação, recebesse atributos adicionais de computação. Isso traz vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é a complexidade, o que explica um pouco do tempo que Cardano leva para fazer os seus lançamentos. Outra desvantagem é o uso menos eficiente de memória, pois cada transação precisa de mais informações do modelo UTXO do que no Account Model. E quais as vantagens? Segurança e escalabilidade. Vamos falar um pouco sobre escalabilidade. As técnicas para escalar sistemas blockchain são todas muito parecidas. Divide-se em Layer 1 e principalmente Layer 2. Na Ethereum, um exemplo de técnica Layer 1 é o Sharding, que divide a cadeia principal em várias cadeias, os shards, para aumentar a capacidade de computação de validações. Assim, não uma, nas várias cadeias saem crescendo de forma sequencial. Outro exemplo antigo e bem conhecido de técnica de Layer 1 é aumentar o tamanho do bloco. Já as técnicas de Layer 2 não alteram o funcionamento da cadeia principal, mas atuam de forma paralela, se comunicando e interagindo com a cadeia principal. Alguns exemplos de Layer 2 são State Channels, Sidechains e Rollups. O ponto é que tanto o Sharding como técnicas de Layer 2 são mais fáceis de se fazer com o UTXO do que com o Account Model. Por exemplo, as técnicas de Layer 2 atuam se comunicando com a cadeia principal, e o modelo de UTXO é essencialmente um modelo de verificação, o que o torna mais adequado para isso. Já no Sharding, é mais apropriado dividir um grafo em conjuntos de subgrafos do que fazer o que cada node localiza o emissor e o receptor ao longo de diferentes shards, como ocorre no Account Model. A dificuldade de escalar um Account Model é visível ao se observar o histórico da Ethereum. Inicialmente, o plano de Vitalik era utilizar a Plasma. Nós damos uma olhada na quantidade de variações que essa técnica foi passando ao longo do tempo para acomodar diferentes necessidades e fraquezas. Com o tempo, a comunidade Ethereum acabou se focando mais nos rollups e o próprio Vitalik também seguiu esse caminho. E projetos que nasceram ancorados no Plasma, como o Polygon e o OAG, pivotaram bastante seus protocolos. O Sharding futuro da Ethereum prevê utilizar as 64 shards, e inicialmente vai promover apenas espaço para dados adicionais, não transações ou smart contracts, criando uma dependência grande das soluções de Layer 2 para alimentar esses espaços. Mais especificamente, os Rollups, que vão usar esses espaços para armazenar as suas trolls criptográficas. Pretendo fazer um vídeo sobre Ethereum para explicar melhor tudo isso, especialmente os Rollups, então se inscreve no canal para não perder. Pois bem, a solução shard da Cardano se chama Hydra, onde cada shard seria uma head, para fazer uma alusão às cabeças da Hydra, aquele monstro mitológico. Ao contrário do limite de 64 shards da Ethereum, cada pool da Cardano pode ter a sua head, e cada head é capaz de operar 1000 transações por segundo. Ou seja, se 1000 pools operarem uma head cada, isso resultaria em 1 milhão de TPS. Lembrando que o número de pools da Cardano pode aumentar com o tempo para se adequar à demanda, melhorando ao mesmo tempo a descentralização e escalabilidade, ou seja, não existe um limite. Mas assim como o sharding da Ethereum só deve ocorrer em 2023, a Hydra não virá tão cedo. Talvez a versão inicial seja lançada ainda em 2022 ou início de 2023 como uma head, escalando para mais heads ao longo de 2023. Isso significa que a Cardano seguirá congestionada até a implementação completa da Hydra? Não. No curto prazo, a rede está congestionada porque ainda faltam finalizar muitos atributos básicos que foram previstos desde o início, como o Pipeline e Input Industries. Já em junho, essas atualizações irão melhorar em ordens de magnitude a escalabilidade da Cardano para acomodar a crescente demanda por NFTs e DeFi. Outros aprimoramentos serão feitos até o final do ano, e ainda há outras soluções de Layer 2 como a Sidechains, Milcomeda e Mamba, o protocolo Mithril, que irei comentar logo mais, e até propostas independentes de Rollups como a Orgus. Em resumo, melhorias constantes serão sentidas nos próximos meses, onde o maior foco está agora na construção da escalabilidade. Falei bastante sobre escalabilidade como vantagem do modelo Extended UTXO. Nas outras vantagens que não podem passar em branco são não obrigar os desenvolvedores a dominar as nuances de semântica entre o registro de conta e seus contratos, o que costuma gerar vulnerabilidades de código, e permitir previsibilidade nas taxas. No Extended UTXO, as taxas para uma transação podem ser previstas antes da submissão, o que não é possível na Hot Money. Em linhas gerais, será que a aposta ousada da Cardano no modelo Extended UTXO vai se mostrar assertiva? Descobriremos em breve. Outros diferenciais de destaque da Cardano são a imensa atividade no GitHub,
superior a todos os outros projetos e o excelente modelo de Treasury para o desenvolvimento de longo prazo. Mas quero investir um tempo extra aqui para falar sobre a África. Poucos parecem dar importância para isso, mas o acordo feito com o ministro de Educação da Etiópia é muito relevante. Foi o maior acordo blockchain já estabelecido até hoje, onde 5 bilhões de estudantes e professores terão uma identidade digital na blockchain Cardano. Esse é apenas o começo de uma longa estratégia na Etiópia, que possui 100 milhões de habitantes, e na África como um todo, que sempre esteve no radar da Cardano. Em um continente de moeda fraca e precária, DeFi pode mudar a vida das pessoas, permitindo que pessoas desbanralizadas tenham acesso a operações financeiras. A Cardano tem planos reais para chegar em 20 países africanos no médio prazo. Um estudo de caso de sucesso pode ser uma porta de entrada para muitos outros países e até continentes. A implementação da Cardano na África envolve a solução Prism, que permite que usuários interajam com organizações e sistemas de forma privada e segura a partir de seus dados pessoais. Essa solução prevê a criação do que a Cardano chama de RealFi, que é a conexão no mercado tradicional com soluções do blockchain. O mercado tradicional requer a identificação das partes, o chamado KYC. A Cardano permite que isso aconteça de forma privada com Pride, sem comprometer o anonimato de quem quer utilizar a Cardano para outros fins. Essa versatilidade está prevista desde o whiteboard que assisti em 2017 e hoje está tomando forma. Pouquíssimos projetos estão investindo nessa área, que é a conexão do mundo externo com os protocolos distribuídos. Não me impressionaria nos próximos anos ver notícias de empresas grandes ou até países utilizando a Cardano graças a Prism. Ainda faltou falar do protocolo Mithril, um diferencial que representa uma solução ampla de cliente leve para a Cardano. Na prática, Mithril facilita a criação de clientes leves com uma integração total ao blockchain, para evitar que soluções pontuais de terceiros monopolizem e centralizem a camada de acesso entre usuários e aplicações, como ocorre para a MetaMask hoje na maioria dos projetos. Voltando um pouco para o aspecto da descentralização, a governança da Cardano hoje está funcionando muito bem no financiamento de aplicações. De tempos em tempos, novas rodadas acontecem em que propostas são submetidas para votação na comunidade. Os projetos vencedores recebem financiamento do Trigger. A fase Voltaire também prevê participação da comunidade em decisões como parâmetros da rede e equipes de desenvolvimento, como já comentei. Um ponto importante é que as mesmas bibliotecas utilizáveis para recursos de votação na Cardano estão à disposição para qualquer arquiteção utilizar em um DAO as a Service, para acelerar ainda mais a criação de projetos descentralizados sobre a plataforma. No futuro, conceitos inovadores ainda devem ser implementados, como Proof of Merit, em que a distribuição de poder dentro da rede, consenso, votação, é mais elaborada, não apenas considerando a quantidade de ADAs em stake, mas outros atributos como tempo em stake, reputação social, ou seja, contribuições, participações, criando uma estrutura democrática complexa que se aproxime do modelo mais justo e descentralizado possível. Outro lançamento intrigante já no escopo é a versão do Ouroboros Omega, que prevê, entre outras coisas, a recuperação suave de um protocolo Proof of Stake após um ataque de 51%. Hoje é possível ver o resultado do grande investimento em pesquisadores e metodologia científica da Cardano. Conceitos lançados pela Cardano são utilizados por muitos outros projetos. O paper original sobre o Ouroboros, pela primeira vez garante segurança formalmente verificada para um protocolo Proof of Stake, já foi citado mais de 1.200 vezes por outros papers, sendo o mais popular sobre o assunto. Para quem não sabe, a Polkadot, por exemplo, se baseou nesse paper. Qualquer pessoa séria com um mínimo de conhecimento sobre esse ecossistema sabe o quanto a Cardano tem acrescentado em pesquisas e descobertas por ser open source. Mas dentro do software, alguns problemas palpáveis aconteceram nesses 5 anos, como um atraso em relação ao planejamento inicial. Não estou falando aqui de delays naturais que ocorrem em todo o projeto complexo, mas de delays estruturais, devidos à equipe de engenharia. Charles Rosson já disse que, por ter uma equipe muito grande com alguns desenvolvedores não experientes no meio, boa parte do código original acabou não passando nos critérios de qualidade, e requeriu um imenso trabalho de refaturação. Em 2017, a expectativa era que, em 2020, todas as fases, incluindo Volterra, já estivessem concluídas. Esses 2 anos de atraso custaram caro, pois time também é uma coisa importante. Na época, poder fazer stage com apenas uma ADA já era um grande diferencial. A Cardano também era o único projeto que tinha parceria com a Runtime Verification para utilizar a verificação formal. Aliás, algumas expectativas sobre esse ponto envolvendo a IGL estavam sobre-otimistas diante das dificuldades técnicas envolvidas. Outro problema enfrentado foi como líder da Cardano Foundation, que se mostrou ser uma pessoa de caráter questionável. Como a Cardano Foundation é uma das 3 entidades principais envolvidas com o projeto, essa confusão colaborou para atrasar as coisas, sobrecarregando a IOG. Esses problemas passados já foram todos endereçados e resolvidos, mas hoje a situação seria bastante diferente se tivesse sido evitados. Em resumo, enxergo que o cenário atual está bem mais desafiador do que era em 2017 e 2018 em termos de concorrentes. Expectativas são grandes e há pouca margem para erros. Boa parte do market cap da Cardano hoje não se justifica como plataforma de smart contracts quando comparada a outros projetos com mais adoção de aplicações descentralizadas. Parte dessa valorização se dá por expectativa futura, então você precisa ter isso em mente, que nesse quesito em particular a Cardano está sobrevalorizada. Mas também boa parte da valorização da Cardano hoje se dá por métricas superiores de descentralização em relação aos concorrentes, além de uma confiança na capacidade técnica da equipe. Olhando por outro ano, apesar de não estar com um time tão favorável mais,
O status atual ainda é bastante preeminente, pois a escalabilidade está próxima e há muito recurso do Treasury, em centenas de milhões de dólares para atrair aplicações. Ainda centenas de projetos já estão sendo construídos sobre a plataforma. Boa parte deles ainda não decolou, pois está aguardando o lançamento de todos os recursos e documentações, também deve ocorrer nos próximos meses. Essa avalanche de projetos terá usabilidade mais escalabilidade deve aumentar radicalmente o total value locked e as métricas de adoção que comentei no início do vídeo. Imagino que apenas o lançamento da stablecoin JETH já deve causar um grande impacto nesse sentido, a exemplo do projeto MakerDAI. Interpretações mal feitas sobre os stacks e expectativas do projeto colaboraram para a grande queda no preço da ADA recentemente, e eu vejo isso como uma oportunidade. Sendo esse mercado uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos, o longo prazo ainda deve trazer muitas surpresas para a maioria das pessoas. Como sempre, quem estiver bem informado e fizer as escolhas certas será recompensado. Nesse sentido, ainda acredito que a Cardano está no páreo para ter um grande futuro. Mas nunca se joga de cabeça em um único lugar, pois é impossível prever todos os desdobramentos em um mercado tão dinâmico. Evite se fechar em bolhas e tenha sempre ceticismo, diversificando seu capital. Para notícias e informações rápidas, você já conhece meu Twitter. Nos vemos aqui também em próximos vídeos. Até mais!